Maturidade. O que é que nós podemos aprender com as lagartas sobre maturidade? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Você que não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui neste canal. Agora você que é inscrito, o meu muito obrigado. Eu começo o vídeo de hoje agradecendo de coração a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal. Faltam só 2 inscritos para chegarmos a 30. Estamos com 28 inscritos, eu vi esta semana. Isso é motivo de orgulho muito grande para mim, que comecei este canal para falar de empreendedorismo, para falar de liderança, um assunto que eu sei que são poucos que conversam sobre isso. Principalmente os que passaram pelo processo e têm alguma autoridade para falar sobre isso. Não que eu acho que tenha tanta autoridade assim, mas são quase 20 anos de empreendedorismo, então tem muita coisa que já passei no processo e posso partilhar aqui convosco da mesma forma que eu espero juntar estas pessoas todas neste canal para podermos conversar abertamente, que também têm outras experiências e que podem partilhar. Então eu queria agradecer de coração por estarmos no número em que estamos. Isso é um bom sinal. Mas deve estar a perguntar, mas Alfa é só 28, é motivo de tanta celebração assim? Você que faz essa pergunta, deixa-me só lhe dizer, existem canais com 1000, 10.000, 1 milhão, 200, não sei quantos de inscritos. Mas esses canais começaram de 0, 5, 10, 20, 30 e chegaram lá. Então, assim, neste momento estamos neste número, é sinal de que vamos para não sei aonde. Então, obrigado de coração a você que se inscreve. Por favor, partilhe com outras pessoas, empreendedores, líderes que acreditam que eles precisam ouvir este conteúdo. Vamos ao conteúdo de hoje? Lagartas. Você conhece lagartas? Lagartas são aqueles bichinhos que ficam nas plantações. Geralmente aquele que tem machamba de couves, alfaces, vai logo se lembrar que lá tem uns bichinhos que geralmente comem as plantas e eles se movem com o corpo todo. Alguns de nós, basta tocar, tem uns que têm uns pelos que basta tocar, fica com uma alergia na pele muito forte. Aqueles bichinhos um pouco feinhos que ficam nas plantações, chamam-se lagartas. Hoje eu quero conversar consigo sobre essas lagartas, né? O processo delas de formação, de existência, né? Começam com os óvulos colocados, depois se abrem e saem as larvas, que são estes bichinhos que ficam nas folhas, nas plantações, que elas vivem geralmente até por aí 8 meses. Depois de 8 meses, elas passam por um outro processo de quase não vida, que é hibernação. Os animais que hibernam são aqueles que passam um período como elas envolvem só numa cápsula ou ficam imersos sobre a terra ou em algum outro sítio onde elas fazem uma pausa da vida. Uma pausa da vida é praticamente deixam de ter as funções vitais normais, respirar, movimentar, alimentar-se, tudo isso. Elas ficam num processo de espera de alguma coisa para que possam sair. E essa espécie, repare, não são todas larvas que passam por esse processo. Existe uma espécie específica. Essa que eu vou conversar consigo para ver como faz sentido lá à frente. Ela fica os 8 meses em vida, feito larva, comendo aí as folhas, devastando as plantações, a sua pequena horta, a machamba lá em casa, sim. Durante esse período de 8 meses é só alimentar-se, movimentar-se para mais alguma coisa. Depois ela fica
por 3 semanas hibernada. Envolve-se numa pequena cápsula que fica por lá, alimenta-se daquilo que conseguiu acumular durante estes 8 meses de vida. Então, nessas 3 semanas, como ela não sai para alimentar-se de mais nada, vai nutrir-se daquilo que acumulou nesse tempo. Depois desses 3 meses, não é que este invólucro se abre. Abre e sai de lá um outro animal, praticamente. Um animal que tem asas, que tem cores mais vivas, mais brilhantes e voa. Diferente daquela larva que movimentava-se com o corpo todo, este animal que sai de lá depois do processo de maturidade, né, que é a sua fase adulta, ela sai em forma de borboletas. É a borboleta que você conhece, que ornamenta o nosso jardim, o nosso espaço com aquelas cores bonitas e voa para todo lado. Ela nasce ou chega ao estado adulto passando por uma larva que depois tem uma vida latente de hibernação e vai para a fase adulta, que é a borboleta. Você sabia disso? Não? Então está aí um aprendizado novo. Este foi o melhor exemplo que eu consegui encontrar para poder conversar consigo sobre esta questão de crescimento, de maturidade, de assumir responsabilidade. Muitas vezes ouvimos dizer que alguém é maduro, é imaturo, é responsável, é irresponsável, quando este tem a capacidade de pensar por si e assumir controle de alguma situação da vida, tanto para o crescimento, para a evolução, promoção no trabalho, início de novos projetos. Geralmente é por essa linha que dizemos que alguém é responsável, é maduro. Mas eu e você conhecemos muitos exemplos de pessoas que, se formos olhar para o processo de crescimento de uma larva ou de uma borboleta, sabemos que alguns ainda estão no processo de larvas e alguns já viraram borboletas que voam pelo mundo afora. Mas até aqueles que não viraram borboletas, elas só não sabem, mas ainda vai a tempo de hibernarem, entrarem para dentro de si, olharem para aquilo que são capazes realmente de fazer, olharem para os seus projetos futuros, para que possam virar borboletas responsáveis. Mas eu, antes desse passo, eu queria voltarmos à formação da borboleta para uma analogia um pouco com falhas, né, com dificuldades, que geralmente é o que vai fazer a compreensão, a ponte com aquele que não vira borboleta. Vamos supor, é a larva, está lá, cresceu os 8 meses, decide que precisa, na verdade nem precisa decidir porque é o processo normal dela, mas quando chega aquele tempo de 8 meses, ela olha, vê que, sabe, é capaz de eu esperar um pouco. Eu vou atrasar esse processo uns dias, umas semanas, não preciso entrar agora para hibernar. São 3 semanas, isso é muito tempo. Anda muita folha boa, folha gostosa por aqui, que não dá para desperdiçar ficando hibernado esse tempo. Ela adia mais uma semana, adia mais um mês, adia mais um ano. E o tempo passa. Até que chega a fase em que a vida acabou. Ela não foi para a fase adulta, porque ela não passou deste processo de hibernação e morre larva. 2. A larva está aí, já
ficou tempo suficiente, organizou-se, despediu a toda a gente. Eu vou hibernar e deste processo eu depois vou virar borboleta, então eu entro lá no meu casulo e vou ficar hibernado. Fica uma semana e meia, aí os pais, não, nosso filho não pode ficar nisto, não, eu acho que nossa criança não pode entrar para um casulo destes e ficar hibernado por esse tempo todo. Olha só, nem sequer conseguiu acumular alimento suficiente para viver por esse tempo. Já deve estar lá desidratado, com fome, quase a morrer. E veja só que um predador aparece por lá e come a nossa criança e deixa de existir. Vamos para lá, rasgamos a pupa, chama-se pupa, aquele invólucro que a borboleta fica. Rasgamos e tiramos a nossa criança lá, sequer conseguiu desenvolver asas para que vire borboleta, ainda estava na formação e sai de lá. Vai para os cuidados dos pais. Borboleta que é bom nunca. Larva para toda a vida, até que chega o fim da sua vida. Só para dizer que nós temos exemplos de pessoas que ou são as pessoas à volta delas que lhe colocaram esta pressão de forma que não possa evoluir, ou simplesmente é decisão individual. Mas que no fundo sempre é decisão individual. Mesmo que lhe coloquem esta pressão e diga, ela está em condições de dizer, não, eu quero evoluir, então eu tenho de passar pelo processo, porque é obrigatório. Eu trago o exemplo da borboleta deste processo porque é realmente obrigatório. Não há outra forma da borboleta virar borboleta sem ter passado. Do mesmo jeito que para crescer, ser responsável, assumir o controle ou comando da sua vida, precisa de passar por um processo em que é uma decisão interna sua para que a vida possa evoluir. Pronto, alfas eu já entendi. Entendi qual é o processo que as borboletas passam. E queria saber, mas e agora? Empreendedorismo, liderança, onde é que tudo isto entra nesse seu vídeo? Por que estamos a falar sobre isso? Deixa-me primeiro agradecer a você que ficou até este momento. Eu sei que os vídeos vão ficando cada vez mais longos. Eu farei de tudo para procurar resumir ao máximo, de forma que possamos ir direto ao conteúdo, mas às vezes não é fácil. É importante uma história, um contexto, estarmos todos dentro da noção do que nós vamos conversar, de forma que a compreensão fique mais fácil. Então, obrigado pela sua paciência. Mas, indo à sua pergunta, e como é que isso funciona, ou como é que colocamos isso para o empreendedor? A vida do empreendedor acaba sendo um ciclo de construção de borboleta quase que constante. Não é só uma vez que ele entra para a pupa para se tornar borboleta. Ele se torna borboleta, depois se torna um pássaro, depois se torna uma ave, depois se torna uma águia e assim vai, porque muitas vezes o empreendedor precisa ou passa por estes processos de crescimento, de evolução, para que possa ascender a grandes níveis, a grandes patamares. Mas tudo se resume em desafiar-se, conhecer-se mais, saber do seu potencial e das suas capacidades, assim como conhecer à sua volta como é que os negócios funcionam, como é que o mundo funciona. Neste caso, vamos olhar para o início de um negócio concreto. Vamos supor que você seja um empreendedor de primeira viagem, vai começar
a empreender, então senta e pensa um negócio. O que será que pode fazer para começar e como é que parece este negócio? Vamos dar um exemplo. Tudo será como exemplo hipotético. Eu sei que você desse lado pode ter melhor informação e com dados mais precisos do que eu aqui, mas eu vou usar este exemplo de forma que possamos caminhar juntos na construção do gráfico. Então, o gráfico geralmente é mais ou menos nesta abordagem. Vamos lá supor que vai iniciar um negócio de chapas, de transporte de passageiros na via pública. Porque ouviu alguém que está a fazer esse negócio e parece que o negócio é rentável com base nas informações que conseguiu recolher. Pensar assim, vamos lá, para comprar uma minibus desses lugares, gasta 600 mil. Vamos supor com matrícula e tudo, mandou vir ou comprou aqui segunda mão em bom estado, então gastou 600 mil. Precisa de mais 50 mil, por exemplo, para tratar a licença, que é para poder começar a operar. Já está com 650. Então, e depois pesquisa um pouco para descobrir como é que funciona o dia a dia. Descobre que aquele minibus, quando circula, de receita líquida, que é depois de pagar todas as despesas, fica com 2,5, que é o que o motorista lhe entrega, depois de ter pago o combustível, ter pago o cobrador, e ter tirado também a parte do motorista. Vamos supor que o motorista recebe diariamente. Então recebe 2.500 por dia. Faz a sua conta, descobre que, bem, a semana tem 7 dias, precisa de reservar pelo menos um dia de folga para o motorista, tem 6 dias. 2,5 vezes 6, estamos a falar de 15 mil. O mês tem 4 semanas, 4 semanas vezes 15 mil, estamos a falar de 60 mil, 60 mil vezes 12 meses, já estamos aí nos 720. Uau, num ano só, esta viatura consegue devolver todo o investimento, se não tiver tido qualquer imprevisto grave, considerando que tem seguro contra todos, então os imprevistos básicos são sempre resolvidos com o seguro. Então, se é 720 um ano, acredita que mais 720 no primeiro ano devolve todo o investimento, no segundo já é o lucro, o terceiro e o quarto. Se a partir do quarto ano o carro já não estiver em condições de operar por avarias mecânicas, já conseguiu ter o seu retorno e ter alguma reserva ou para investir numa outra viatura ou para investir em uma outra coisa. Então, geralmente, o gráfico que nós construímos quando vamos iniciar um novo negócio é este gráfico otimista. O gráfico da alegria do lucro, onde tudo é crescimento exponencial. Aumenta, 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 aumenta até chegar não sei aonde. Este é o mar de maravilha. Quase todos que vão começar pensam que é assim. Será? O gráfico não é bem assim. Você que é empreendedor aí sabe muito bem que todo negócio, se começou um negócio, viu que ele até se comporta assim nos primeiros dias, nos primeiros meses, parece que vai crescer, mas depois, logo depois, o gráfico é decrescente. É decrescente até abaixo da linha de todas as expectativas, até atingir um cume inferior. Esse cume inferior eu chamo do Vale da Sombra da Morte. Quando faz esse Vale da Sombra da Morte e depois começa a subir de novo, lá embaixo é onde muita gente encontra rotas de fuga e sai do negócio, porque tudo aquilo que foi planificado não constitui a verdade.
acaba não acontecendo e não saindo dessa forma. Porque é só despesa atrás de despesa. Retorno que é bom não existe. Então, despesa, despesa, até que a pessoa descobre que não funciona. Funciona com alguns, mas com ela não é assim. E sai do negócio. Mas aqueles que decidem continuar, porque este vale da sombra da morte é normal. São poucas empresas que não precisam de passar disso. Precisa de muita sorte, muito preparo, muito conhecimento para que não passe por isto. Para além de que esta é a fase obrigatória, normal de crescimento. Imagina, tem um bebê que vai crescer, começa a gatinhar e começa a dar os primeiros passos. Quando dá os primeiros passos, vai caindo. Imagina que diga, não, a partir de agora a minha criança já não precisa de gatinhar, porque toda vez que ela vai gatinhar, ela cai. Então, vamos proibir ela de começar a andar, a dar os primeiros passos. Vamos esperar com que ela cresça e possa andar de uma vez, mas não isto de anda, cai, anda, cai. Será que faz sentido? Afinal, o caminhar o que é? Se reparar, levantar-se, dar os primeiros passos e cair, é um ajuste do seu equilíbrio. Está a ensaiar igual quando vai andar de bicicleta. Começa caindo para lá, até encontrar o ponto de equilíbrio certo. Então, voltando para a criança, então caminhar significa um jogo de equilíbrio. Saber que pode cair quando dá um passo, mas não cai porque logo em seguida dá o segundo passo e assim vai para frente. Pensa bem, quando caminha, no fundo, se não soubesse que dar o segundo passo é importante para manter o equilíbrio, facilmente poderia cair. Mas como lá atrás, quando criança, já entendeu que para caminhar precisa de dar 1, 2, 3, 4 passos. E à medida que vai dando os passos, o processo, o seu corpo faz este movimento. Mas ele não cai, porque logo em seguida dá outro passo. É este conhecimento que precisa ter quando vai iniciar um negócio. Eu ouço muitas pessoas que não começam, não dão o primeiro passo, simplesmente porque acreditam que pode dar errado. Não está errado, vai dar errado e precisa de dar errado. O mais importante é entender por que precisa de dar errado. O que se aprende ou o que se tem quando o seu projeto dá errado. Chama-se repertório. Esse repertório é difícil ter quando tudo corre às mil maravilhas, quando tudo está a acontecer como um truque de mágica. Repara, é exatamente por isso que, tendo duas pessoas milionárias, entre aspas, uma construiu a riqueza do zero, partiu do nada, cresceu. Outra ganhou ou herança ou uma loteria. E chega a pandemia da vida, Covid. Todo mundo vai para baixo, precisa fechar. Não tem condição financeira de se manter por 2 anos sem faturar, coisa que é normal neste momento em que está. Olha só, quando passa a pandemia, é muito mais fácil este que construiu do zero logo subir do que este que ganhou de alguma forma, não conhece o processo. Simplesmente porque um tem repertório e o outro não tem repertório. Maturidade é este processo de conhecer o vale da sombra da morte para depois erguer-se. Aquele que não tem esse conhecimento, não tem domínio sobre este processo, facilmente vai se frustrar e vai acreditar que fez a pior escolha da vida, não devia ter investido nem dinheiro nem tempo para entrar neste processo. Então, esta falha, esta queda, estas dificuldades fazem parte do processo de seleção natural de quem pode e quem não pode avançar. Então, e como é seleção natural, sabemos que
Estamos a dizer que no mundo todo, as estatísticas apontam para quase 5% de empreendedores e 95% de funcionários, porque o processo, como é muito difícil, não são todos que optam por esta saída, por esta forma. Então é aí onde eu quero conversar consigo, onde eu trouxe um exemplo da borboleta, que é para poder analisar que o processo é difícil em si e precisa realmente de passar pela dificuldade para construir o seu repertório, a sua bagagem de conhecimento. Então, quando falhar, não é porque é azarado, porque fez mal as contas. Fez mal sim, mas a natureza encontrou uma forma de lhe corrigir, de lhe mostrar que está errado, através da falha, do fracasso, das dificuldades, do travão. Tudo isso é a forma que a natureza tem de lhe mostrar que está errado. Precisa de pensar de outra forma. Precisa de usar outras estratégias. Aquilo tudo que desenhou não funciona. A vida é uma escola sim. E cada etapa é uma turma que vai passando para evoluir, passa para evoluir. Se em algum dia lá em cima tiver de voltar para iniciar de uma classe abaixo, facilmente vai conseguir passar rapidamente. Suponha que uma classe ou uma turma lhe obriga a passar 12 meses aprendendo aquilo que passamos quase todos a estudar. Imagina que depois de fazer a universidade tenha de voltar para a sexta classe. Não vai precisar de ficar 12 meses ou 10 meses, sei lá quanto tempo é, para poder aprender e resolver todos os problemas da sexta, sétima, oitava. Não vai fazer isso em 2 tempos, porque conhece o processo. É isso que tem como vantagem do fracasso, dos problemas, das dificuldades. Então é importante ter uma visão diferente para quando encontra as dificuldades, encontra os problemas na vida. Eles são a correção da natureza para a sua falta de preparação. É a oportunidade que a natureza, que Deus lhe dá para poder se organizar melhor e dali avançar. Muito profundamente. Este foi o conteúdo de hoje. Espero que tenha valido a pena. Mas me diga, será que valeu a pena aquilo que conversamos hoje? Se valeu a pena, tem uma seta aqui embaixo para compartilhar este vídeo pelo seu WhatsApp. Envia para quem acha que precisa de estar aqui. Quem sabe rapidamente passamos dos 30, vamos aos 50. Não é fácil crescer um canal como este, que não está para contar piadas, não está para fazer memes de tudo aquilo, tudo e qualquer coisa que acontece nesta sociedade, mas está para trazer um conteúdo de construção, de elevação da sua mentalidade, de forma que possa realmente olhar para o mundo, para as dificuldades que lhe ocorrem com outro olhar, com outras lentes. Eu gosto muito das lentes dos óculos porque eles permitem-me olhar com um pouquinho mais de detalhe e atenção para o mundo. Então, este é o óculos que eu queria lhe trazer para hoje, para poder olhar, partilhe este conteúdo. Vamos empreender?